E aí, galera, como que vocês estão? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito administrativo. Que matéria legal, não é? Bom, hoje vamos falar da Lei 8112, a famosa lei que institui o regime jurídico único de servidores públicos. Essa lei, ela nasceu lá em 1990 e ela instituiu esse regime jurídico. O que é um regime jurídico? É aquilo que você tem que seguir, é aquilo que você vai se basear para poder atuar dentro dessa esfera dos agentes públicos, desses servidores públicos. Essa lei, ela é uma lei em âmbito federal, é uma lei em âmbito da União, porque ela é uma lei federal. Os outros entes, ou seja, os estados, municípios, eles devem fazer a lei deles, tá? Essa lei, então, ela nasceu para que seja aplicada naquelas relações da União. Vamos acompanhar aqui na tela comigo? Essa é a ilustração do que eu falei agora. A 8112, então, ela nasceu em 1990. Ai, professora, eu tenho que saber o ano dessa lei? Sim, porque eu já vi questão que cai. Qual é o ano da Lei 8112? 1990. É uma questão que não treina, que não testa o quê? O conhecimento real do candidato. É uma questão apenas decoreba. Porém, saibam que ela nasceu lá em 1990. Acompanhando aqui, ela regula o quê, professora? Regime jurídico único para os servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Vamos relembrar aqui quem são as entidades da administração indireta. Primeira indireta: fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Quem são os entes da administração direta? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, ela regula os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, certo? Autarquia e fundação, então, são lá entidades da administração pública indireta. Faz parte daquele mnemônicozinho FASE. Ela, então, é uma lei federal. Isso quer dizer o quê? Que ela é aplicável no âmbito da União. Então, os municípios e os estados devem possuir o quê? Leis próprias para regular as suas relações, certo? Segura aí que tem uma importante observação aqui. Quem é servidor? O que é servidor? O que você entende por servidor? Quem é servidor, professora Larissa? Servidor é aquela pessoa que foi pela lei legitimado para atuar em um cargo público. Então, o servidor, conceito da doutrina, é a pessoa legalmente investida, vamos acompanhar aqui comigo no slide, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ele ocupa um cargo público. Vou desenhar aqui para vocês na tela. Olha só. Aqui, deixa eu mudar essa cor, aqui é um cargo. Essa bolinha aqui que eu desenhei super bem, meu Deus do céu, como desenha bem essa menina? Isso aqui é um cargo. O servidor, acompanhem comigo, esse cara feliz ou essa cara feliz, olha o sorrisão do servidor, passou no concurso, vai lá ser nomeado, ele vai ser investido em um cargo público. Ele é investido em um cargo público. O servidor vai entrar nesse cargo público, vai ocupar. Quando ele ocupa, ó, o que esse cargo faz? Fica preenchido. Por que você tem que entender isso? Porque você vai ver o que é vacância de cargo público. Então, o servidor público, ele é investido legalmente, tem uma lei que o investe nesse cargo público e ele vai lá e ocupa e preenche esse cargo público. Aqui podem ser de dois modos essa investidura nesse cargo público. Pode ser de provimento efetivo e comissionado. Gente, provimento efetivo acontece quando ele faz um concurso público de provas ou provas e títulos, toma posse naquele concurso e ele vai se efetivar naquele cargo. Já um cargo comissionado, ele é de livre
nomeação e ele é de livre exoneração. São aqueles cargos que a pessoa tem lá, possíveis cargos de direção, chefia, assessoramento, em que a pessoa vai poder ser nomeada em um cargo comissionado. Não precisa passar num concurso público. E aí ele vai ter o quê? A investidura naquele cargo. Bola pra frente aqui. E o que é cargo público? Professora, eu tenho que ficar sabendo isso? Eu já sei. Gente, são conceitos trazidos dentro da Lei 8112. A lei conceitua isso aqui. Isso aqui chove em questão de prova. Todas, Banca CESP, FCC, VUNESP, Quadrix, todas essas bancas adoram esses conceitos tratados na 8112. Por isso que a gente está vendo, embora você às vezes já saiba isso, mas não cansa fazer essa revisão. Se você está aprendendo agora, vamos prestar atenção, vamos fazer mnemônicozinhos, vamos fazer mapas mentais para você conseguir fixar esse conteúdo. Agora vamos saber o que é um cargo público. Conceitualmente, dentro da lei, um cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Olha só, vamos desenhar aqui. Eu tenho uma repartição pública, vamos supor, o IBAMA. IBAMA, por sua vez, é uma autarquia federal. Lá no IBAMA, eu tenho várias repartições dentro do IBAMA. Dentro dessa repartição, eu tenho cargos. Dentro deste cargo, é atribuído funções para os servidores completarem, fazerem essas funções. Então, este cargo público seria o conjunto de atribuições e a responsabilidade que teria aquele servidor, certo? Vamos lá. Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, investidura. São vários conceitos tratados dentro da 8112 e veremos eles porque é importante você entender o que é cada um deles para poder compreender a 8112, tá? Investidura em cargo público ocorre com a posse. Não esqueçam isso. Eu vou ser investido no meu cargo público com a posse. Então, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Eu vou ser investido naquele cargo com a minha posse. Isso é o que traz a Lei 8112 e caiu em praticamente todas as provas que falam dessa lei. A investidura em cargo público ocorre com a posse? Sim. A investidura em cargo público ocorre com exercício? Não. A investidura em cargo público ocorre com nomeação? Não. São conceitos diferentes. Então, a investidura em cargo público acontece com a posse. Cola isso num post-it na sua parede, porque possivelmente, se cai 8112, cai isso aí, tá? Outro ponto aqui. O que seria, professora, então, uma investidura? Investir alguém é um ato unilateral, não precisa da pessoa aceitar. A pessoa é investida naquele cargo, para ela aceitar, aí ela vai lá e entra em exercício. Mas o ato de investidura, investir alguém em um cargo, ele é unilateral, ele depende só da administração pública. Então aqui, primeiramente, a gente não fala em anuência do servidor público. É apenas um ato unilateral por parte da administração pública para que aquele servidor seja nomeado lá pela autoridade competente e investido em seu cargo público. Como que isso é tratado conceitualmente? Vamos lá. Força, galera! O termo investidura relaciona-se a ato unilateral da administração. Unilateral depende de um só. Não é bilateral, que depende da administração e do futuro propenso lá servidor. É um só da administração. Que por nomeação de autoridade competente, investe uma pessoa em cargo público criado por lei. Quem cria o cargo público? Uma lei. É a lei que cria e extingue um cargo público, por prévia disposição constitucional. Então aqui, esse termo investidura é um ato unilateral da administração pública. Lembrem-se, é um ato só de é unilateral da administração pública. Não precisa, por enquanto, a bilateralidade, a nomeação e o aceite. Só é, por enquanto, uma prévia. Se ele vai entrar ou não em exercício, calma que a gente vai chegar lá. Próximo ponto aqui.
Requisitos básicos para investidura em cargo público. O que eu preciso para ser investido em um cargo público? Isso precisa saber, é chatinho, é decoreba, mas está na lei e é passível de cair. Nacionalidade brasileira. Tem um asterisco muito grande aqui, ó, que eu vou explicar mais lá na frente. Que a disposição constitucional foi modificada através de emenda constitucional, possibilitando aos estrangeiros acesso ao cargo, em alguns casos específicos. Mas, por enquanto, é requisito básico ainda, em regra, essa nacionalidade brasileira. Professora, nato ou naturalizado? Professor, não precisa gritar, tá? Tô de fone aqui no 15, me deixou um pouco surdo. Desculpa, eu me empolgo. É preciso ser nato ou naturalizado? Não fala. A lei fala nacionalidade brasileira. Pode haver discriminação quando a Constituição não prevê? Não, não pode ser. A própria Constituição faz as exceções aos cargos ocupados exclusivamente por brasileiro nato. Então, nesse caso, aplica-se em regra brasileiro nato e naturalizado. Porque a gente só aceita uma discriminação quando a própria Constituição trata, como é o caso do presidente e o vice-presidente da República, que está naquela listinha lá de cargos que serão ocupados por brasileiro nato, tá? O que é brasileiro nato? Vocês aprendem isso em direito constitucional quando vocês estudam lá a nacionalidade, mas é aquele que tem um vínculo inicial com o Brasil. Não houve nenhum outro vínculo anterior. Então aqui é o brasileiro apenas, não faz essa discriminação entre nato e naturalizado. Gozo dos direitos políticos, você está em dia com a justiça eleitoral. Você vai lá, vota, ou você vai lá e justifica o seu voto. Então você precisa estar em dia com seus direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitoral. Você vai juntar, gente, aquelas certidões. Quando você toma posse, quando você é nomeado, é uma delícia. É a melhor sensação do mundo. No outro dia, você já acorda cedo para fazer exame de saúde. Você tem que fazer exame lá, vários tipos de exame médico. E aí você tem que apresentar muitas certidões. Graças a Deus, é um trabalho bom de se fazer, porque você vai estar lá apresentando lá para um cargo público. Então você tem que estar em dia. Quitação para os meninos, o militar, tá? As meninas não têm. O nível de escolaridade exigido para exercício do cargo. Exemplo, exige-se formação em direito para que se você tome posse como juiz. Você pode ser formado só em contabilidade? Não. Qual que é a escolaridade exigida? Nível superior em direito. Então aqui eu preciso ter essa graduação específica. E onde que está essa graduação? No edital fala, gente. O edital fala se precisa ser diploma, se precisa ser certificado, estatuto, edital faz lei entre as partes. Então o edital vai estar lá discriminando, tá? Isso. Idade mínima de 18 anos. Não pode, depois da Constituição Federal de 1988, tomar posse um guri de 16 anos lá no concurso público. Então não pode isso, tá? Então tem que ter no mínimo lá 18 anos. Aptidão física, que eu não tenho muito, dependendo do que. Se for para correr 100 metros, talvez eu consiga. E mental, também se forçar muito não tenho não, dependendo lá do psicotécnico, talvez eu não passe. Mas o que acontece aqui? Você precisa ter essa aptidão para exercício de um cargo público, certo? Então, esses são os requisitos básicos de exigência desse cargo público lá da Lei 8112. Pode exigir outras coisas? Dependendo, pode. Se o cargo for se for condizente com a exigência do cargo, pode exigir outras coisas. Mas isso aqui são os critérios básicos de exigência lá. A nacionalidade brasileira, eu disse para vocês que houve uma modificação através de emenda constitucional. E qual foi essa emenda constitucional? Olha aí, galera. Emenda Constitucional 19 de 1998. Ela alterou o inciso 1º do artigo 37 da Constituição Federal, possibilitando o ingresso de estrangeiros na forma da lei. Então, a lei que vai determinar como e quando esse estrangeiro vai poder ingressar nesse serviço público. Ela só abriu a possibilidade que antes não podia.
Antes era nem lei podia determinar, porque a própria Constituição já vedava. Só que aqui houve uma modificação, fez um adendo, e aí então, através de uma lei, eu vou poder regulamentar essa relação do estrangeiro, tá? Professora, tem alguma coisa na lei sobre os portadores de deficiência? Galera, não é mais portador de deficiência, esse termo está errado. Por que eu mantive aqui? Porque na lei ainda está portador de deficiência, para poder explicar para vocês. Agora a gente utiliza o termo pessoas com deficiência. Então, cuidado, PCD. Não é correto você escrever portadores de deficiência, embora a lei esteja escrito portadores. Por quê? A lei é de 1990, tá? Então, portadores, quem porta, deixa em qualquer lugar. Essa pessoa não, ela convive com essa limitação, né? Então, eu não posso sair ali, tenho um problema de deficiência, eu tenho um pouco de deficiência aqui, eu tenho miopia, não enxergo nada. Tô aqui, eu vou portar minha miopia, e aí quando eu quero ir pra balada, que eu não quero ficar usando óculos porque eu passei maquiagem, eu deixo a minha miopia em casa? Não, né, galera? Infelizmente, você tem que acompanhar com a sua limitação aí. Então, tem previsão dos portadores, das pessoas com deficiência na Lei 8112? Tem sim. E, gente, cuidado. Eu vejo o edital aí ser o quê? Às vezes impugnado mediante ação na justiça porque não respeitou essa cota de deficiente tão importante e necessária. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente vê a necessidade das pessoas com deficiência terem essa oportunidade de ingressar no serviço público. E muitas vezes elas só vão conseguir mediante a possibilidade dessas cotas, dessas vagas aí permitidas, tá? Então, as pessoas com deficiência têm uma cota lá na Lei 8112. Qual que é a cota? 20% das vagas oferecidas no concurso público. Então, o concurso público precisa, em âmbito da União, prever essa vaga de 20% lá de pessoas com deficiência, certo? Tem que ter compatibilidade da atividade? Lógico, né, gente? Você vai colocar uma pessoa que tem a visão monocular para pilotar um jato? Não tem como. Por quê? Porque não é compatível com essa deficiência dela. Então, tenho que ter a compatibilidade dessa deficiência. E eu também não posso menosprezar uma pessoa por ter uma deficiência, não colocando ela em alguns cargos. Tem razão eu colocar uma pessoa não colocar uma pessoa que tem uma deficiência visual para ser juiz? Não tem razão, porque ele tem capacidade aqui. Então, tem que ser condizente, tem que aplicar plenamente o princípio aqui da proporcionalidade para observar certinho essas regras de adequação, tá? Formas de provimento. Como que eu vou prover esse cargo público? Tem duas formas aqui, provimento originário e o provimento derivado. Acompanhe aqui na tela comigo. Formas de provimento. Formas de provimento originário e formas de provimento derivado. Formas de provimento originário só tem a nomeação. A nomeação em cargo público é uma forma de provimento originário. E tenho várias formas de provimento derivado. Promoção, aproveitamento, readaptação, reintegração, recondução e reversão. E nós veremos cada uma dessas formas, tá? Cai na prova. Gente, como cai na prova? Nossa, professor, tudo cai na prova? É que eu já vi muita questão disso. O que é reversão, o que é promoção? Eles confundem lá a readaptação com a reversão. Então, prestem muito atenção nessa parte, tá? Vamos lá. Provimento originário. A nomeação, como eu disse, é a única forma de provimento originário. Vai lá, sai uma nomeação gostosa lá. Quem não quer receber de manhã, acordar com uma nomeação no Diário Oficial da União? Nomeio, fulano de tal, tal. Provimento do cargo tal. Isso é uma nomeação. É uma forma o quê? De provimento originário, tá? Originário por quê? Originário porque ele nasce lá, ele origina, ele não teve nenhum outro vínculo com a administração pública.
originou-se a relação daquele cargo público naquele momento de nomeação. Por isso que é forma de provimento originário. Deus, o início ali daquela relação. Começou aquela relação. Não tinha uma relação que mudou. Começou aquela relação naquele momento. Mesmo que ele tenha um outro cargo público e seja exonerado e vai para esse mesmo, aquele cargo naquele momento, aquela relação naquele cargo começou naquele momento. Por isso que é forma de provimento originário. E as formas de provimento derivado? Você conhece uma música da Ivete Sangalo que chama Arerê? Arerê, um love com você. Eu não sei se é um hobby, eu nunca fui procurar se é um hobby, porque pra mim hobby é de esporte e tal, e de coisa de vestir, então, mas eu nunca procurei. Depois vocês me contam aí se é isso mesmo a letra. Mas enfim, aqui a música é Arerê. Porém, no direito administrativo, com a professora Larissa Nani, você vai cantar a prorerererê. Ai, professora, que sem graça. A prorerererê. São as formas de provimento, você vai ver. Horrível, né? Mas, se for o quê? Possível você conseguir memorizar aqui essas formas de provimento derivado. Formas de provimento derivado. Prorerê. Aprorerê. AD, aproveitamento. PROD, promoção. RED, readaptação. Reversão, reintegração e recondução. Lembre do vevetão. Você não vai esquecer, não. Nossa, eu tô animada hoje. Essas formas de provimento derivado. O que é derivado? Precisa de alguma coisa inicial. Então, tinha antes uma relação e derivou-se para outra relação. Então, eu tenho uma relação e essa relação modificou. Um leite faz um queijo. Tinha uma relação antes, tinha o leite, e aí fez o queijo. Então, isso vai acontecer já numa relação pré-existente. Então, olha só, essas formas aqui, elas já existiam uma relação inicial. Modificou. Modificou através do quê? Através do aprorerê. Formas de provimento derivado que veremos agora. Atenção, eu coloquei aqui, ó, bem grande para você lembrar. Antigamente, na Lei 8112, tinha outras duas formas. Ascensão e transferência. Não existe mais isso, o STF declarou inconstitucional essas formas, então não fala mais em ascensão nem em transferência, tá? Ascensão, transferência é quando você transferia qualquer forma o servidor. Ascensão é que era muito costumeiro de se utilizar também. Por exemplo, eu passei num concurso de técnico e eu sou lá ascendo para um concurso de analista. Eu passei num concurso de escrivão da Polícia Civil e ascendo para o grau lá de delegado. Isso pode? Não, não pode mais. Podia. Acontecia sim, era possível antigamente isso acontecer, hoje não é possível mais, certo? Eu coloquei aqui a parte da nomeação, depois a gente volta lá nas formas de provimento derivado. Por nomeação, o que eu já expliquei, isso aqui é só um quadrinho ilustrando. Nomeação em cargo efetivo foi o que eu falei lá anteriormente. Aprovação em cargo público de provas ou provas e títulos. E o cargo comissionado aqui é de livre nomeação e livre exoneração. Gente, cargo comissionado é aquele que a pessoa não faz o concurso público. Ela não tem uma garantia, ela não tem uma estabilidade. Ela pode ficar lá 30 anos que ela não adquire estabilidade. Este é o cargo comissionado. Do mesmo jeito que eu faço essa nomeação, eu posso fazer essa exoneração, certo? A nomeação, como eu disse, é a única forma de provimento originário. Vamos começar então agora o aprorerê. Um hobby, love com você. De promoção. A promoção, ela é uma forma de provimento vertical em que você vai ser promovido
promovido. Simplesmente isso. Você é analista 1, vai ser promovido a analista 2. Não é ascensão, porque ascensão você sai do cargo de analista e vai, por exemplo, para juiz. Aqui é dentro da escala desse cargo. Olha só, por que falamos que é vertical? Porque todos são cargos de analistas. Você só recebe uma qualificação deste cargo. Então, você passa de 1 para 2, para 3, para sênior, para top, para magnífico, só que dentro desse cargo de analista, tá? Recebe plus salarial, até bater no teto se der. Mas aí você tá dentro desse cargo aqui de analista, certo? Você não vai para uma outra carreira como de juiz. Não, isso é ascensão. Promoção é na mesma carreira. Coloque aí, mesma carreira. Mesma carreira. Não esqueçam que é a mesma carreira, tá? Bora lá. Readaptação. Primeiro, do arerê. Readaptação é a investidura, vamos acompanhar aqui comigo, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades. Grifem 55 vezes, compatíveis com limitação que tenha sofrido. Compatíveis com limitação que tenha sofrido. Galera, infortúnios, infelizmente, acontece. João é um cara massa. Ou como os jovens falam, é um cara top. Top. João corre, João escala. João é Iron Man, ele nada, corre, escala, anda de bike e flutua. João é muito massa. O que acontece? João, em uma das provas lá do Iron Man, que nunca conseguiria fazer, ele vai lá e cai da bike dele. E João é Papa Mike. João é PM. João está andando em sua bicicleta e João cai embaixo de um caminhão. João tem as 2 pernas amputadas. João vai conseguir sair na rua lá em ostensivo? Não. João vai lá para um escritório. João vai trabalhar, mas ele vai ficar no escritório lá. Ele vai ter a sua função adaptada, compatível com a limitação que ele sofreu. Vamos supor que João caiu da bicicleta, perdeu as 2 pernas e ainda ficou cego. Ele vai ser adaptado a uma função. E essa adaptação se chama readaptação. Ele é investido em um cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido. Não é necessário que seja em serviço, pode ser na vida pessoal de João. A lei não fala nada, tá? E consegue sim fazer essa readaptação. Física e mental verificada na inspeção médica. Vai ter uma inspeção médica? Sim, vai ter uma junta médica para verificar qual foi a limitação de João. Dada essa limitação, ele vai ser readaptado dentro ali do que for compatível para ele. Conseguiu entender o que é readaptação? Lembra do João que caiu embaixo do caminhão. Reversão. O que é a reversão? Reversão te remete ao quê? Reverter algo. Eu vou pegar e vou reverter alguma coisa. Quando ocorre a reversão? Quando o servidor foi aposentado. Ele chegou lá nos 55 anos, que é muito difícil hoje em dia a pessoa conseguir aposentar, mas até pouco tempo atrás, era muito comum a pessoa aposentar lá com 55 anos, porque começou a trabalhar no serviço público com 18, alcançou lá o tempo, idade, ok. Aí ele vai lá, galera, e com 45 anos, Elizabeth, com 45 anos, vai lá e aposenta. Aí Elizabeth vai para sua casa e começa a fazer palavras cruzadas. Elizabeth estava acostumada a trabalhar. Ela estava acostumada a dar tudo de si dentro do serviço público. E aí Elizabeth vai e aposenta com 45 anos, que é jovem. Só que Elizabeth fica entediada com a sua aposentadoria. Ela fez todas as palavras cruzadas do mundo. E aí ela cansa.
e ela quer voltar para o serviço público. Pode reverter essa aposentadoria? Pode. Pode quando for a pedido, mas ele vai solicitar e a administração vai verificar se é possível. Um detalhe aqui, Elizabeth tem que ter menos de 70 anos. Outra possibilidade de reversão é de ofício. É quando uma junta médica foi lá, Elizabeth, ela tinha sofrido uma limitação. Ela teve uma pequena limitação e ela foi aposentada lá por invalidez. Ela vai passar por uma junta médica e essa junta médica oficial vai atestar que não existe aquilo que Elizabeth, que foi responsável pela aposentadoria de Elizabeth. Então, o que vai acontecer? Ela vai receber como se fosse uma alta. Vai inexistir os motivos que aposentaram Elizabeth por invalidez. Aí, essa reversão se dá de ofício. Aqui depende de requisitos, tá? Vamos ver os requisitos da reversão. Acompanha comigo aí. Requisitos da reversão. Tenha o servidor solicitado, a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor era estável quando na atividade. Professor, o que é estável? A gente vai ver o que é estável. Na aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, haja cargo vago e o servidor tenha menos de 70 anos de idade. Eu preciso de tudo isso aqui para que possa consolidar essa reversão a pedido, tá? Aproveitamento é aquele retorno da atividade do servidor que estava em disponibilidade. E o que é disponibilidade? É quando o servidor fazia lá uma função e essa função não é mais necessária, ele é colocado na geladeira. Este aproveitamento tira essa pessoa da geladeira. Isso é o aproveitamento, certo? Recondução. O que é a recondução? Vou apagar aqui, porque eu fiz a maior bagunça. Existe o quê? Um servidor que ele está em período que já passou do estágio probatório, ele já tem estabilidade, ele ocupa um cargo, e aí, ocupando este cargo, ele presta, por exemplo, um concurso para outro cargo. E aí ele vai e assume aquele outro cargo. E assumindo aquele novo cargo, ele precisa passar para um estágio probatório. Só que ele não passa. E aí ele pode retornar fazendo uma recondução para aquele cargo que ele anteriormente ocupou. Ou também, quando um servidor é reintegrado no anterior cargo ocupado, e aí este é reconduzido ao cargo originário. Então, reconduzir é você colocar ele no cargo de origem dele, tá? Posse. Vamos falar um pouco da posse. Gente, o que acontece? A Lei 8112 trata lá no seu artigo 13 sobre a posse. E a posse ocorre apenas com essa nomeação. Eu nomeio, vou lá e tomo posse, certo? Importante observar aqui a própria disposição legal sobre essa posse. Vamos ler esse artigo 13, destaca aí no seu material. Os pontos que eu grifar aqui, você grifa junto comigo. Por quê? Precisa chamar a sua atenção, tá? Eu preciso chamar a sua atenção. A posse dá-se pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar atribuições, deveres, responsabilidades, direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. Unilateral é quando a administração vai lá, ela por si só, sem ter nenhuma lei amparando-a, vai lá e muda alguma situação. Não pode, eu preciso de uma lei para fazer essa modificação, certo? Exercício. Já, professora? Não, o exercício aqui, o exercício do seu cargo. O que? Vai acontecer a sua nomeação. Olha só, você vai tomar posse e aí você vai entrar em exercício. Você tem 15 dias para entrar em exercício. Lá nessa função, o que é entrar em exercício? É literalmente
trabalhar, gente. Você vai começar a trabalhar, vai passar na catraquinha, vai ter que passar o seu crachazinho lá, vai sentar na sua mesinha ou vai pra rua fazer diligência, vai entrar em exercício. E esse exercício é depois de 15 dias da posse, esse prazo, desse lapso temporal que trata a Lei 8112. Então, tomou posse, tem 15 dias aqui para entrar em exercício, certo? Estágio probatório. O que é estágio probatório? Estágio probatório é onde você vai provar o seu valor para a administração pública. Você vai provar que é assíduo, que é pontual, que faz a sua função, que tem competência, que tem capacidade, que você produz. Isso é o estágio probatório. É onde você prova o seu valor. E eu preciso da aprovação desse estágio probatório para adquirir o quê? Para adquirir a queridíssima estabilidade. Então, eu vou passar por um estágio probatório, eu preciso provar o quê? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tudo isso vai ser avaliado, vai sair lá no meu boletim da administração, que a minha autoridade superior lá vai o quê? Me avaliar, vai fazer meu boletim. 3 anos do efetivo exercício. Olha que bonitinho aqui que eu coloquei para vocês o desenho. 3 anos de efetivo exercício. O estágio probatório tem duração de 36 meses. 36 meses sendo avaliado por uma autoridade hierarquicamente superior. Ele vai lançando esses boletins e eles vão juntando lá, fazendo o meu arquivamento na minha pastinha da administração, certo? Agora vamos falar da vacância. Nós falamos do provimento e agora vamos falar da vacância. Nós falamos como o cargo vai encher e agora a gente vai falar como o cargo vai... Ó, o que eu tô fazendo aqui? Esvaziando, essa bolinha aqui é o cargo, tá? Como que dou a vacância deste cargo? Primeiramente, eu quero dizer que alguns casos aqui a gente vai ver que incide nos dois, tá? Olha só. Primeiro, exoneração, demissão, promoção. Professor, acho que eu já vi essa palavra. Readaptação. Professor, eu acho que eu já vi essa palavra. Aposentadoria, posse em cargo inacumulável e, infelizmente, que é uma coisa que todo mundo vai passar, falecimento. Gente, exoneração e demissão. Primeiro, cabe aqui ressalvar que exoneração não é sinônimo de demissão. Exoneração, então, é o fim daquele vínculo que eu tenho com a administração. Já a demissão é onde eu sofro uma sanção por parte da administração. Eu fiz alguma coisa errada, eu infringi lá os deveres funcionais, tá? A promoção nós já vimos, olha só, vamos voltar lá. O que é promoção? É o Ivetão, tá lá no Ivetão também. Formas de provimento derivado, aqui é Ivete Sangalo. Então, tem promoção aqui também. Tem? Não tem. Então, elas são ao mesmo tempo provimento e vacância. Por que é ao mesmo tempo provimento e vacância, gente? Deixa eu só chegar aqui onde eu estava. Porque, ao mesmo tempo que eu deixo vago o cargo que é anteriormente ocupado, eu preencho um outro cargo. Então, eu vou vagar um para preencher o outro. Por isso que ela é ao mesmo tempo provimento e vacância. Eu vou sair de um cargo e ir para outro. Ao mesmo tempo, eu vago um e preencho o outro. Por isso que é ao mesmo tempo provimento e vacância. Readaptação também. Por quê? Porque eu vou sair daquele cargo que eu originalmente ocupava e vou preencher um outro cargo. Aposentadoria. Também é uma vacância, né? Você aposenta, você não vai mais ocupar o seu cargo. Posse em cargo inacumulável. A regra da Constituição Federal é não acumular os cargos. Então, quando eu tomo posse lá em cargo, que é a regra, que não acumula, eu vou sair do meu cargo anteriormente ocupado. Falecimento. Ou você acha que você vai ficar lá ocupando o seu cargo, Gasparzinho? Não. Licenças. Algumas licenças aqui da 8112, lá estão no artigo 81. Por motivo de doença da família, por motivo de afastamento do cônjuge, tá, gente?
para o serviço militar, atividade política, capacitação, tratar de interesses particulares e desempenho de mandato classista, geralmente quando você está num sindicato. Essas são algumas licenças lá previstas na 8112. É muito raro cair essa parte de licença, por isso que eu vou acelerar. Leiam o material e leiam 8112. Coloquei o linkzinho lá no material, só você clicar e você já vai lá para 8112. Então, é importante a leitura da lei e a leitura do material. A investidura do cargo... Agora aqui já começou as questões, eu já vou botando o pé na porta. Questão 1. A investidura do cargo público ocorre com... O que eu repeti 50 vezes no começo da aula? A investidura do cargo público ocorre com a posse, criatura. Posse, a investidura do cargo público ocorre com a posse. Cai direto em questão de concurso, tá? Então, infelizmente, um cachorrinho triste aí pra vocês, porque acabou! Mas a nossa aula não para aqui. Tem muito material para vocês lerem, acompanhem lá os e-books, façam os exercícios, leiam a lei. É importante você se aplicar, porque vai valer a pena e vale a pena demais, certo? Até a próxima unidade de aprendizagem, eu fico aqui. Beijo!